Oi pessoal, como vocês estão? Tudo bem? É um olá especial para a galera de Santa Maria e um olá mais especial ainda para as duas expansões de vocês aí, Passo Fundo e Juí. Para o pessoal da expansão que não me conhece, eu sou a Ziza. Hoje eu faço parte do time nacional da ESEC no Brasil, mas hoje o meu papo ele é especialmente com vocês e por isso que a experiência que eu vou contar não é do time nacional, mas sim de ter feito parte do grupo de interesse para fundar a ESEC em Chapecó, que é a cidade que eu vivo e onde eu construí a maior parte da minha carreira ESEC. Eu queria contar essa experiência para vocês porque eu acho que dentre todas as coisas que eu fiz na ESEC, os cargos que eu assumi, enfim, a tarefa de iniciar e construir a ESEC numa cidade, ela sem dúvida foi e é a que mais me toca ainda quando eu começo a relembrar tudo que aconteceu. Chapecó, a gente começou os trabalhos para trazer a ESEC para cá no final de 2007, início de 2008 mais ou menos. Chapecó hoje ela tem 200 mil habitantes, mas na época ela era um pouco menor. E aqui faz um ano que abriu a Universidade Federal, então quando a gente começou os trabalhos aqui só existiam universidades particulares. E aqui uma característica bem grande de todos os estudantes é que todo mundo ou trabalha manhã e tarde e estuda à noite, ou estuda manhã e trabalha tarde e noite, mas enfim, tem os 3 períodos completamente cheios por estudo e por trabalho, porque 90% dos estudantes têm que trabalhar para pagar a sua faculdade. Então a gente não tem assim aquela típica vida universitária de uma cidade que é geralmente movida por universidade. Então, quando a gente começou a planejar para trazer a ESEC para cá, esse foi o nosso primeiro paradigma. Porque a gente queria que desse certo, mas a gente tinha que encarar o fato da rotina que todos os estudantes aqui de Chapecó levam. Isso começava já pelo nosso EB. O EB 2008, todos tinham os 3 períodos cheios. Eu trabalhava manhã e tarde, estudava à noite. O nosso LCP, na época, o Cássio, ele fazia 2 faculdades e trabalhava, então quando ele não estava na universidade ele estava trabalhando no escritório de contabilidade, e assim todos do grupo de interesse eram assim. E aí desde o início a gente foi se adaptando em como conseguir incluir a ESEC não só em algum horário, mas na nossa rotina de vida, porque se a gente queria fazer com que isso desse certo aqui, a gente tinha que tentar equilibrar as coisas e colocar a ESEC sim como uma prioridade. Eu acho que iniciar alguma coisa, fundar alguma coisa, ou fazer a cidade conhecer a ESEC pela primeira vez, é uma das coisas que ao mesmo tempo que é mais difícil, porque tudo que se inicia é um pouco mais difícil, a gente tem que ser um pouco mais persistente, tem que ter muito sangue nos olhos, mas ao mesmo tempo é uma das coisas mais gratificantes que a gente pode fazer. Quando eu lembro que eu fui convidada para fazer parte do grupo de interesse, eu tinha 17 anos. E para mim, levar na minha vida aqui dos 17 aos 18, ter ajudado a fundar um escritório numa cidade, isso é uma experiência que não tem preço. É algo que eu me orgulho muito, muito, muito mesmo. E hoje eu acabei de voltar das eleições do EB 2012 aqui da ESEC Chapecó. E escutar o speech de pessoas que eu nem conheço assim profundamente, falando em como eles querem levar o ano que vem de um CL que eu ajudei a fundar, isso é muito emocionante. Porque ver hoje um escritório que tem 90 e poucos membros, que está com planejamento, está entregando muitas experiências, que é good case na rede da ESEC no Brasil em muitas coisas, saber que eu fiz parte do início disso tudo e que o nosso maior medo era se a gente teria pessoas para continuar o trabalho que a gente estava fazendo. Então escutar eles falando isso hoje, ver eles sendo jogados na piscina e sendo eleitos, isso é muito importante. Isso pra mim é o maior reconhecimento de todo o esforço que a gente teve no início, valeu a pena. Então o que eu quero dizer pra vocês, principalmente aí de Juí, que eu sei que a realidade de vocês é um tanto quanto parecida com a nossa aqui de Chapecó, é que tenham isso em mente, que se vocês têm o propósito de iniciar as atividades da ESEC na cidade de vocês, encarem os fatos, sabe? Vocês já têm uma rotina, vocês estavam acostumados nela, mas vocês têm aí uma grande porta que se abre e que vocês podem, nesse período universitário, agarrar e fazer acontecer de alguma forma. Isso vocês que vão ter que descobrir, como a gente descobriu aqui. Talvez a receita que funcionou em Chapecó não vai funcionar aí,
Mas assim, olhem para as coisas como fatos que precisam realmente ser resolvidos e acontecer. A ESEC, ela não é... Participar da ESEC com o intuito de ajudar, de auxiliar, de ir levando, não funciona. Aqui em Chapecó, eu lembro que no início a gente teve pelo menos umas 3, 4 reuniões, assim, no primeiro ano, muito tensas com todo mundo, no sentido de, ou a gente para aqui ou a gente continua. Ou a gente aumenta o nosso sacrifício, o nosso trabalho pela ESEC, ou não vale a pena continuar, porque a gente não quer chegar numa conferência e apresentar qualquer coisa. E no início é normal que se tenham esses tipos de decisões, porque vocês estão incluindo algo que vai ser muito importante para vocês na vida de vocês agora. Mas se vale o meu depoimento para vocês, eu posso dizer com toda certeza, sangue nos olhos, continuem, agarrem isso, porque eu acho que a fase da vida que a gente tem para se jogar nas coisas, para fazer reunião, a minha reunião do EB 2008 começava numa terça-feira, 00:30, na quarta-feira, às 8 horas, eu tinha que estar trabalhando, sabe? E quando mais na vida que a gente vai ter a oportunidade de se jogar e fazer esse tipo de coisa? De passar final de semana em cima de final de semana trabalhando e se divertindo ao mesmo tempo e trabalhando em outro lugar, estudando. Depois que a gente se forma, a gente tem que começar a responder por um nome que ele deixa de ser só físico, mas ele passa a ser um nome profissional, sabe? Então pensem nisso, pensem na oportunidade incrível também que é de ser guiado e de vocês começarem a aprender com um escritório sensacional que é a ESEC em Santa Maria. E agarrem isso mesmo, porque eu tenho certeza que lá na frente, quando vocês começarem a ver a ESEC em Juí crescendo e trazendo resultados que vão ser reconhecidos pela rede, vocês vão sentir muito orgulho por ter se sacrificado, talvez no início muito, para fazer isso se consolidar na cidade de vocês. Se vocês acreditam na ESEC, abracem ela como ela merece ser abraçada, porque o retorno depois ele vai ser gigantesco, isso eu não tenho dúvida e falo com toda a minha convicção para vocês. Por favor, peçam para ir para a galera de Santa Maria os meus contatos, que eles passem os meus contatos para vocês. Eu estou à disposição para conversar, para ajudar no que eu puder. E muito sucesso na construção da ESEC aí, no início dos trabalhos de expansão. Se joguem, se dediquem e eu espero encontrar vocês em breve aí em conferências ou outras atividades da ESEC. É isso aí. Um beijo, sucesso, tchau!